Olá a todos, bem-vindos ao canal Mais Foco. O meu nome é Vítor Pinheiro. Hoje eu quero falar aqui de um vídeo sobre as despesas que podem contar no Dubai. Ao mesmo tempo eu tinha visto um artigo da revista Visão em que falava de uma comparação entre Lisboa e São Francisco. O artigo também falava aqui que Portugal era considerado agora a Califórnia da Europa, muito porque existem imensos americanos a irem para Portugal. Mas não, lá está, não é numa perspectiva de se calhar trabalhar para uma empresa portuguesa, mas muito numa perspectiva de trabalhar remotamente, se calhar para os Estados Unidos e ter um custo de vida português, ou seja, ter um salário americano, custo de vida português, e se calhar é um bocado por isso que chamam a Califórnia da Europa. Eu quis utilizar exatamente a mesma tabela, alterei um ou outro valor e queria fazer aqui uma comparação entre Lisboa e o Dubai e ao mesmo tempo São Francisco e o Dubai, também para dar uma noção às pessoas que estão aí a assistir porque é que eu digo muitas vezes que o Dubai, apesar de ser um bocado mais caro, e se calhar vão ver aqui, do que Portugal ou neste caso Lisboa, a diferença entre o que se ganha face àquilo que se gasta é muito mais benéfica aqui do que propriamente em Portugal. Então esta era a capa da revista da Visão que eu vi, alguém que partilhou, e fala aqui em baixo a Califórnia da Europa, os norte-americanos estão a chegar em força, lideram aqui a atribuição dos vistos Gold e também a autorização de residência aumentou em 45%. E também falam aqui na questão da segurança, qualidade de vida, habitação, saúde, etc. A tabela que eu estava a falar desse artigo é exatamente esta, em que mostra a comparação entre Lisboa e São Francisco. Eles avaliam coisas como restauração, despesas que gastam em casa, como água, saneamento para um apartamento a um T1, cerca de 85 metros quadrados, ginásio, mensalidade de um colégio privado, renda de um T1 no centro da cidade, T3 fora da cidade, preço de compra da casa por metro quadrado, um carro, gasolina, internet, passe mensal de transportes públicos, depois a tarifa do táxi e o bilhete de cinema. Obviamente Lisboa é bem mais barato que São Francisco. Eu agora passei esta informação toda para o Excel e vou-vos mostrar como é que parece nos três cenários que criei. Portanto, no cenário 1 podem ver que praticamente todas as categorias Lisboa é bem mais caro do que São Francisco. Eu fiz uma alteração na categoria do carro no Volkswagen Golf porque eu não estava a ver exatamente o preço do que é que eles tinham utilizado, então utilizei aqui um modelo ligeiramente diferente para as três cidades e depois também adicionei outro carro. Aqui quis fazer a distinção entre um carro importado que se calhar tipicamente pode ser mais caro porque estamos a importar para o Dubai, mas depois há aqueles que são importados em massa, modelos que são muito utilizados aqui e que se calhar o preço também é bem mais barato. Dentro dos carros, honestamente, se olhares para a segunda mão, eu sei perfeitamente que a maior parte dos carros aqui vai ser mais barato, mas há modelos específicos que eu sei que vão ser muito mais caros. Há muita gente que vem aqui para comprar supercarros ou carros que tipicamente são muito caros, mas honestamente não é algo que eu esteja muito envolvido, por isso não sei muito bem. Então vamos passar aqui para o cenário Lisboa versus Dubai. Eu coloquei aqui duas colunas, uma moeda local e outra em euros, atualizados à exchange que está neste momento. E se formos a ver aqui, para uma refeição de duas pessoas, podemos ver aqui a diferença de cerca de 22,50€. Uma coisa que também gosto de falar é que o Dubai, ou os Emirados no geral, cerca de 90% da população é expatriados. E são expatriados de países completamente diferentes, com níveis de vida totalmente diferentes. Portanto, e por esse facto, é muito normal encontrar no Dubai coisas muito baratas, médias, se calhar vai ser um médio bastante genérico, porque se calhar um médio para mim, ou comparado com uma pessoa que seja dos Estados Unidos ou do Reino Unido, ou até, por exemplo, da Índia, um médio é totalmente diferente. Então é mesmo possível ter uma grande variedade de médios, e depois há a questão que o Dubai se calhar é muito conhecido, há o luxo, e há o luxo barato, e há o ultra luxo, ok? E o que eu considero luxo barato é que é possível ter aqui condições de luxo e na realidade não é assim tão caro. Mas eu tentei utilizar aqui várias fontes de informação
não utilizei aquilo que é os meus gastos. Por exemplo, se eu olhar aqui para uma refeição para 2 pessoas num restaurante de média gama, para mim isto vai ser cerca de 200 dirhams e não 250. Assim como, por exemplo, nas despesas para um apartamento de 85 metros quadrados, as minhas despesas estavam entre os 450 ou 500 nestas categorias. Ou seja, tentei utilizar aqui uma coisa abrangente porque, efetivamente, vai haver muitas pessoas que se calhar vão gastar mais. Pronto, dentro aqui da refeição, uma diferença de 22 euros. Dentro da eletricidade, água, etc., 29 euros. No ginásio, outra coisa, todos os edifícios que eu vivi, alguns já foram mais caros, outros mais baratos. Todos os edifícios que eu vivi, que a maior parte das pessoas que eu conheço aqui, vivem em edifícios que têm tanto ginásio como piscina. Ou seja, aqui a questão de ir ao ginásio acredito que é uma coisa muito preferencial, ou para ter outro tipo de atividades, ou para ter um PT, etc. Mas eu nunca tive ou fui ao ginásio aqui externo, porque sempre estive dentro dos edifícios que estava a arrendar um apartamento. Depois aqui a mensalidade de uma escola privada, 205 euros. Sim, a educação tipicamente é mais cara aqui. Dentro da renda mensal de um T1 no centro da cidade, eu utilizei aqui um valor de 75 mil dirhams. Para vos mostrar aqui, isto aqui é uma das zonas centrais, há várias zonas centrais, mas se calhar aqui a mais conhecida é onde fica o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, e também o maior shopping do mundo, acho eu que ainda é o maior. E dentro desta zona podemos ver aqui que para um T1 temos preços de um T1 bem pequeno, de 58, 120 mil, dirás 85, 60, 95, 150, portanto 60, 60, tem aqui um espectro bastante grande de apartamentos e o valor que eu considerei foi 75 mil. Com isto vem aqui uma diferença de 705 euros ao final do mês. Se for haver uma renda mensal para um T3 fora da cidade, eu considerei aqui 100 mil dirás, ok? Dubai é mesmo muito grande, portanto a zona que eu escolhi foi aqui, é uma zona que fica mais ou menos a 20 minutos do centro, e podem ver que um T3 bastante espaçosos, eu considerei 100 mil, mas podem ver que tem 87, 70, 80 e tal, 135, 85, portanto podem ver que há preços entre 70 ou 80 até 100 e qualquer coisa, não mobilados. Ou seja, eu coloquei 100 simplesmente porque, para mim, é possível arranjar uma coisa mais barata, mas para dar às pessoas, se calhar, aqui o benefício da dúvida, vai haver pessoas que vão para coisas muito baratas, pessoas que vão, se calhar, para sítios um bocado mais caros. Eu creio que 100 mil dirhams é uma coisa mais ou menos média. E podemos ver que é uma diferença de 1000 euros ao final do mês comparado com Lisboa. Se for aqui pensar em comprar uma casa, aqui o preço por metro quadrado no centro da cidade, posso ver que Lisboa é mais caro, cerca de 1200 a 1300 euros, em que o preço por metro quadrado está nos 5100 e aqui no Dubai 3800. Depois, no preço por metro quadrado fora da cidade, em Lisboa está em 2864 e no Dubai a 2344, ou seja, 520 euros de diferença. Dentro da gasolina, acho que este é um bocado sabido, em que aqui é 1 euro mais barato. Dentro dos carros, lá está o Volkswagen, é uma diferença, é mais barato em Portugal, cerca de 120 euros, e aqui um Toyota Corolla é mais barato no Dubai, cerca de 6 mil. Lá está, porque este é um carro aqui que é muito utilizado. Depois, na internet, aqui é das questões, se calhar é um bocado, em termos percentual, mais caro no Dubai, tanto a internet, os dados no telemóvel, etc. Depois o passo mensal aqui nos transportes públicos considerei 2 zonas, cerca de um raio de 20 e tal quilómetros, e uma diferença ao final do mês de 22 euros. Tarifa do táxi, queria só salientar, em Portugal são 47 cêntimos e aqui são 73. Há várias coisas que são diferentes, por exemplo, aqui não há bem o conceito de zona, ou seja, é possível fazer pelo mesmo preço, os 73 cêntimos quilómetros, fazer tanto 5 quilómetros como fazer 40, e em Lisboa já não é esse caso, o preço vai alterando,
e a mesma coisa à noite. À noite não vai alterar praticamente nada e em Lisboa vai ficar muito mais caro. Portanto, há essa diferença. Mas aqui, considerando os pacotes base, são cerca de 26 cêntimos. Depois, no bilhete de cinema, aqui uma parte de entretenimento, podemos ver aqui uma diferença de 5,22€. Isto aqui, como é óbvio, podem ver que o Dubai efetivamente é mais caro, vai haver coisas aqui que é mais barato, nomeadamente comprar casa é mais barato aqui do que em Lisboa, e depois podemos ver que também nas rendas de casa, se calhar é o tópico que tem mais diferença, mas também eu já vos mostrei que optei aqui por números bastante conservadores, conseguem ir para muito mais baixo, mas lá está, é uma questão de opção, quis tentar fazer aqui um cenário médio. Por último, só queria também comprovar aqui, não é? O Dubai e São Francisco, e podem ver que apenas numa categoria é que o Dubai é mais caro, e é na internet, tal como eu tinha dito, mas de resto podem ver que há uma diferença abismal entre viver no Dubai e São Francisco. Podem ver aqui, se calhar, as áreas com mais diferença, que são, por exemplo, escolas privadas, cerca de 2.000€. Depois aqui, renda de um T1 e T3, 1.500€ e 2.000€. Depois, no preço da casa, por metro quadrado, fora e dentro da cidade, cerca de 7.000 e tal euros. Portanto, em termos, lá está, de comprar a casa, sai muito mais barato fazê-lo aqui no Dubai do que em muitos sítios nos Estados Unidos. Eu também utilizo muitas vezes este tipo de sites, o Numbeo, que é a comparação de custo de vida entre países ou cidades, e vocês podem depois ver, se calhar em muitas mais áreas daquelas que eu cobri neste vídeo, podem ver na restauração com diversos tipos de categorias, a fazer compras para casa, depois no transporte, nas despesas em casa, desporto, roupa, rendas, etc, etc. Portanto, isto vai-vos dar uma perspectiva bem diferente, que se calhar muitos de vocês não tinham, e assume-se sempre que o Dubai é um sítio extremamente caro. Eu pude comprovar aqui que efetivamente não é o caso. É mais caro que Portugal, e neste caso que Lisboa, que é a cidade mais cara, mas e se calhar no próximo vídeo eu vou fazer aqui um bocado, vou entrar na parte do rendimento, despesa e poupança, só para terem uma noção. Se calhar não entro em detalhe nos números, mas tento dar aqui uma comparação entre estes três tópicos, mas por isso é que eu estou sempre a dizer que o rendimento versus a despesa aqui efetivamente não é aquilo que se pensa. Há sempre uma noção que isto vai ser sempre muito mais caro. Não se esqueçam de subscrever ao canal. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.